Vamos falar do tema que é a miséria humana. Então vamos falar a situação que vive de miséria na humanidade. O que seria essa miséria humana que estamos querendo falar? Poderíamos facilmente associar a miséria com o pecado, com a realidade do mundo espiritual. Mas o que estamos falando aqui não está dentro deste sentido, já que o pecado faz parte do mundo espiritual, já que a miséria que eu estou falando faz parte do mundo material. Aquela miséria que é palpável, que faz parte do ser humano, que é sentida nos sentimentos e dói na carne. Pode até ser uma consequência do pecado, mas olhar apenas no sentido espiritual poderia torná-la muito subjetivo, já que o pecado é uma palavra tão ampla. Mas olhar nesse sentido deixaria confuso e querer jogar tudo para o mundo espiritual e fugir da realidade humana, que geralmente é o que causa a miséria, o que traz o contexto, deixaria a coisa muito vaga. Então a miséria que eu estou querendo falar poderia ser facilmente dita como a miséria é o que leva o ser humano a procurar um médico, por exemplo, algo que está incomodando, algo que vem causando um tormento, algo sensível, palatável. Então a definição para a miséria que eu estou falando poderia ser pequenas doenças, problemas que as pessoas vão acumulando, ou empurrando com a barriga, ou que vão se cronificando. Miséria pode ser tudo aquilo que tira o sossego, aquilo que incomoda. Miséria é aquilo que faz o homem se afastar de Deus, ou é quando o homem se afasta de Deus. Aqui neste mundo, a palavra miséria é apenas muito associada à ausência do dinheiro ou um problema material, como a pessoa que se está numa situação de pobreza, numa situação de miséria, falta de alimento, por aí vai. Mas a miséria não é apenas isso, pois não está apenas na falta de moeda, na falta de dinheiro. A miséria humana, ela está nas coisas que vão se acumulando, aquilo que vai causando um tormento, aquilo que está relacionado com pensamento negativo, aquilo que diminui o valor do homem em saúde, aquilo que diminui o valor do homem no sentido material, aquilo que diminui o valor do homem no sentido funcional, aquilo que diminui o valor do homem em honra. Então, miséria é tudo aquilo que nos derruba. Podem ser coisas do mundo material, também pode ser coisa do mundo espiritual. E geralmente é um misto das duas coisas. Então, miséria vai desde uma doença, uma preocupação, um fato, um trauma, um temor, um sentimento de medo, ansiedade. A miséria não é por si só um adjetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nem todos que estão numa situação de miséria é um miserável. Porém, isso pode acontecer a longo prazo ou dependendo do valor que nós damos a essa miséria ou como lidamos com ela. Vamos supor, por exemplo, o fato de eu estar numa situação de dificuldade, de miséria, não quer dizer que eu sou miserável, entende? Já outras pessoas que têm problemas muito menores, dependendo da maneira que eles agem, eles se colocam na situação de miserável, se fazem de vítima. Isso é muito comum nos dias de hoje, as pessoas se fizerem de vítimas, ou querer colocar-se no centro do mundo e fazer o seu problema maior do que o dos outros. Fazer parecer, ou ignorar os problemas dos outros e vivendo a miséria apenas em sua vida e não vendo quanto o mundo é miserável, quantas pessoas estão em situação de miséria. Mas uma coisa é fato. Todos nós passaremos por diversas misérias nesta vida. Pessoas boas, pessoas ruins. Não podemos ficar apegado à miséria, qualquer que ela seja, principalmente no mundo espiritual, pois somos maiores do que qualquer dificuldade que venhamos a lidar. Ou assim Deus nos faz. Deus nos dá o fardo à medida que podemos suportar. Aquele que se apega em sua miséria acaba por cavar o seu próprio túmulo. Então aquela pessoa que entra no caminho da miséria vai entrar no caminho de morte, de decadência, de destruição. E de certa forma a miséria tem o poder de parar o homem, de podar o homem, de castrar o homem, seja por um tempo, seja em uma situação, em uma condição, em um aspecto definitivo ou parcial, que pode ser recuperável. Assim como existem doenças que são curáveis, tratáveis, agudas e crônicas. Então, há certos problemas das nossas vidas, nós vamos ter mais dificuldade para lidar. Além de que a miséria em situação de pecado, em que o homem se coloca ou se mantém dentro do pecado, acaba por ser uma doença, um problema que pode privar o homem da eternidade. Por exemplo, um jogador de futebol que sofre uma contusão. Inevitavelmente ele vai ficar um tempo desabilitado. A miséria no mundo físico, ela é uma consequência de diversas coisas, decisões erradas e tudo mais. Logo, não tem como
diminuir drasticamente a consequência do que foi causado, daquela miséria. Como, por exemplo, se a lesão foi grave, inevitavelmente a pessoa tem que ficar um tempo pré-determinado para se recuperar daquela lesão. Se ele antecipar, pode ficar ainda pior. Quando uma miséria ela vem do mundo espiritual, a coisa é diferente. O que torna ela maior ou menor são as faculdades espirituais. Vai depender então da nossa vontade, da nossa inteligência e quem está intercedendo por nós. No mundo espiritual, as coisas não são pré-estabelecidas pelas leis da física, mas sim são pré-estabelecidas pela lei de Deus. Então é Deus que vai determinar o tempo de uma miséria no mundo espiritual, o quanto ela deve nos afetar e a maneira que nós lidamos com aquela miséria. Como contornamos aquilo, como lidamos com aquilo, quem vamos pedir auxílio e como vamos resolver ou tentar passar por aquilo. Se uma miséria espiritual atingir o seu objetivo, não tem por que Deus mantê-la por muito tempo. Poderíamos até usar como exemplo o rei Davi. Quando ele tomou decisões erradas, ele recorreu o mais rápido possível para que Deus parasse a sua ira sobre o povo em consequência do seu pecado. E logo Deus respondeu, nem cumprindo metade do que ele prometeu como punição. Então, quais os fatores que interferem na duração e no peso da miséria do mundo espiritual? O nosso livre-arbítrio, a nossa fé, o quanto comprometemos nossa inteligência, nossa vontade para tentar mudar. Além de que a constrição, o arrependimento e as coisas que são valorosas para Deus. Geralmente, as pessoas que se prendem na miséria e se abatem tendem a acumular muito mais. Essas pessoas então se tornam miseráveis, pois a situação de miséria atrai mais miséria para a vida daquela pessoa. E como o tempo passa, os problemas não passam, aquela situação tende a se acumular e se tornar cada vez pior, com mais misérias, como uma bola de neve que alimenta e retroalimenta o mundo espiritual e o mundo material daquela pessoa. Então é essa combinação de situações e coisas que vai tornar o homem miserável, já que a miséria é apenas pequenos problemas. Porém, o homem tem a capacidade de tornar a pequena miséria em grandes misérias. Então, a miséria é o que consome o homem fisicamente, nos pensamentos ou também em peso espiritual. Também pode ser tudo aquilo que o demônio coloca sobre o homem para parecer que houve a perda do auxílio de Deus. Então, muitas vezes os demônios vão tentar interferir na vida daquela pessoa com certas dificuldades ou propensões pelo erro, ou seja o que for, para fazer questionar a fé, para fazer abandonar a Deus ou seus valores espirituais que estavam colocando ele no bom caminho. Então, vem para fazer desviar e perder o homem. Então, o demônio é e sempre foi um fabricante de misérias para a humanidade, desde o primeiro pecado, desde o pecado original. Então ele seja por atuação direta, seja por sugestão através de tentações. A miséria pode estar sob a providência divina também, para provocar a transformação do homem. Pode ser então por uma medida estabelecida por Deus e permitida por ele. E também pode ser por um castigo. Então todas as misérias passam primeiro pelo jugo de Deus. Mas sempre vão acontecer, geralmente, em busca de um bem maior pré-estabelecido por Deus e que o homem pode responder ou não. E são sempre voltadas para o mundo espiritual, não a miséria, mas a consequência da miséria. Porém, por todos, aquele que não possui discernimento para interpretar, quem não possui comunhão espiritual para transformar a experiência em fortalecimento, a miséria vai se tornar um tormento cada vez maior. Vai se tornar uma coisa vã, não vai trazer nenhum fruto, nada de bom, muito pelo contrário, vai deixar o homem à mercê de sua miséria e tornando ele cada vez mais ruim, cada vez mais sobrecarregado e miserável. Então aquele que tira o bom proveito de sua miséria, torna sua vida algo melhor, um bem melhor. Além de se reaproximar-se com Deus e fortalecer os atributos espirituais e discernimento do Espírito Santo. Muitos acham que o cristão tem uma vida fácil, mas não bem assim. O cristão sabe viver bem em sua miséria e acalma o seu coração em Deus, pois não haveria mais sentido de durar os tormentos em sua vida, uma vez que, encontrando o caminho da alegria de Deus, da comunhão de Deus, ele pode encontrar uma felicidade maior mesmo em meio à tristeza. E se Deus deu algo ruim, ele pode tirar algo ruim, da mesma forma como as coisas boas. E feliz é o homem que vive sua miséria com amor e de tudo tira os melhores frutos, principalmente daquilo que é ruim, daquilo que é amargo. Pois não há miséria que não se acaba nesta vida.
dentro da providência divina. Então, uma das funções da providência divina aqui neste mundo é deixar a miséria limitada a este mundo. Não deixar o homem ir para o inferno, não deixar o homem sofrer ainda mais no purgatório. A providência divina foi feita para nos trazer a salvação ainda em vida, enquanto ainda temos condições de ser filhos e amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir os seus mandamentos. E acima de tudo, ainda vale lembrar que Jesus é o Deus que se pôs na condição de miserável, na nossa condição humana, para carregar os nossos pecados e trazer salvação neste mundo e para o mundo, para todos nós, desde que nós pudéssemos vê-lo como ele é e ter fé e saber representá-lo e fazê-lo diante de nós, o nosso Deus, e cumprir todos os seus mandamentos.